Então aconteceu que no segundo 1023º ano do governo do Jonas, o Membronita pensou, e estando a ponderar, sua mente se iluminou e pôde ver claramente. Pois em verdade vos digo, meus fiéis, que se dentre vós algum membronita, deste emana sabedoria e conhecimento, e a verdade vos libertará. Sábio é o membronita que conhece os limites da própria ignorância. A sua alma está em jogo. Decidi investigar melhor o assunto. E que depois de muito conhecimento adquirir, descobre que, por fim, nada sabe. O membro fiel. Saudações, membronitas! Eu sou Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O caso do lote do templo. Em alguns dos nossos episódios foi tirado algumas fontes, e essas fontes vieram da ação judicial do lote do templo. Assim como o episódio anterior também, que a gente falou sobre as audiências de Reed Smoot. E essas audiências, elas produzem material. Esse material ele é feito sob juramento, né? Os depoimentos das testemunhas, muitos membros, líderes importantes da igreja, eles deixam ali o seu depoimento sob juramento. Então, é uma boa fonte para poder coletar conteúdo. Vamos entender o que é esse templo, de onde é esse templo, de quem é, o que aconteceu para criar esse conflito judicial. Indo ali para a Wikipédia, a gente vê que o caso do lote do templo foi uma ação judicial da Igreja Reorganizada de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a RSUD, né, ou em inglês RLDS, reclamando contra a Igreja Sud oficial, né, essa de Brigham Young. Quando aconteceu? 1890, e a reclamação envolvida nessa ação judicial é quem é o dono do lote do templo, que era uma parcela, como diz aqui, significativa de terra de propriedade dos Mormons. Então a gente sabe que quando Joseph Smith morreu, deu um bafafá ali em quem vai assumir a liderança da igreja. A igreja se dividiu em várias partes. Então a parcela maior que a gente tem hoje foi derivada dos membros que seguiram Brigham Young, mas, né, Emma Smith e os filhos dela não estavam a favor de Brigham Young, então eles fizeram a divisão deles da Igreja Mormon. Brigham Young, sendo o procurador legal ali da empresa dos Mormons, da empresa que era a igreja, achava que tinha o direito sobre essas terras, e a Emma, sendo esposa de Joseph Smith, achava que não. Ela era a herdeira legal daquelas terras. E, portanto, aquelas terras deveriam pertencer à Igreja Reorganizada de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Que, aliás, hoje em dia mudou de nome. Ela se chama agora Comunidade de Cristo. Então a igreja de Brigham Young começou a ocupar a propriedade e tal, isso aqui é nosso, e a Emma chegou com uma ação judicial pedindo, não, desocupa a propriedade, porque essa propriedade é nossa. E por que essa terra era tão importante? Cara, se assemelha muito a essa brigaiada que tem sobre Jerusalém. Quem que vai ser dono de Jerusalém? Não, porque a gente, cristão, Jesus Cristo morava lá. Não, judeu, a gente que quer essa pedaço de terra aí. Não, a gente muçulmano que quer. Isso aqui é terra santa para todo mundo briga por aquela terra. É mais ou menos a mesma história, porque o lote do templo era essa parcela de terreno aonde? Em Independence, Missouri. E o que tem de especial nessa terra? O simples fato de que em 1830, lá, Joseph Smith tinha designado essa área para ser o local de Sião, né? Ou até como ele chama, a Nova Jerusalém. Então tinha a profecia, sim, os santos vão ocupar esse terreno e todos os terrenos ao redor e vão estabelecer Sião aqui e vai ter a segunda vinda.
A gente sabe que essa profecia deu furado, né? Porque ele ainda, na profecia, se quiser dar uma pesquisadinha nos detalhes dessa profecia, tá lá no nosso episódio anterior, lá que a gente fala sobre as profecias furadas de Joseph Smith. Episódio 65, para quem quiser procurar. Então ele falou, não, os santos não vão ser expulsos daqui. Pá! Eles foram expulsos. A Sião vai ser estabelecida aqui e vai ter a segunda vinda. Pá! Não foi estabelecido lá, eles foram para Utah e não teve segunda vinda. Então assim, uma profecia totalmente furada. Mas na época ainda esse terreno era especial. Tinha uma esperança de estabelecer Sião ali e tentar consertar um pouco essa profecia furada. Bom, afinal, de quem era o terreno? Em 1831, então logo ali perto de quando Joseph fez a profecia, o bispo da igreja, Edward Partridge, comprou esse terreno. O terreno antes era de um tal de Jones H. Flournoy, e ele não comprou para ele comprou em nome da igreja. Então ele manteve essa propriedade sob custódia da igreja. Agora eu tô curioso, esse Edward Partridge, será que era pai, parente daquelas meninas, as irmãs Partridge, que o Joseph Smith casou? Ah, mas vocês sabem que eu sou curioso, né? Eu já entrei aqui no Google para dar uma procuradinha. Emily Partridge, Eliza Partridge, vamos ver, elas são irmãs e filhas de Edward Partridge. Então tá aí, um dos muitos sogros do Joseph Smith comprou esse terreno para a igreja. O que a Wikipédia está dizendo aqui, o templo proposto, né, que eles falaram que iam construir um templo ali naquele terreno, nunca foi construído no local e os santos dos últimos dias foram expulsos do Missouri. Bom, aqui está dizendo que nessa disputa pelo terreno tinha mais uma igreja ali querendo os direitos daquela terra. E eles chamam de a Igreja de Cristo ou a Igreja do Lote do Templo. Eles têm um outro nome que são os Mormons Hedrikitas. Dei um Google para ver quem são eles. É um grupo de ex-membros da igreja, né, depois que morreu Joseph Smith, e eles seguiram a liderança de um tal de Granville Hendrick em 1863. Então aqui diz que eles tomaram posse do título legal da propriedade. Na verdade, não da propriedade toda. O que está dizendo aqui é que quando aquele bispo Edward Partridge comprou o terreno tinha 257 mil metros quadrados. Cara, é muita coisa. Dei um Google aqui para ver qual que é o tamanho de Curitiba, minha cidade, e ela tem 435 mil metros quadrados. Basicamente, o bispo Partridge comprou metade de Curitiba, segundo essas informações da Wikipédia aqui. E então essa Igreja de Cristo aí dos Hedrikitas, eles tinham posse da parte mais proeminente, a parte mais importante aí desse terreno, de 10 mil metros quadrados. Então, na Conferência Geral de abril de 1884 dessa igreja Hedrikita, eles autorizaram construir uma igreja nessa propriedade, que então em 1889 eles concluíram esse edifício. Acho que eles não chamam bem de templo, mas é um edifício da igreja. E o que dizem é que ela não foi construída no local exato daquela revelação de Joseph Smith. Então, que aquela parte da revelação de Joseph Smith ainda estava sem a construção do dito templo. Então, por causa da audácia dos Hendrikitas em construir uma casa de adoração, né, uma igreja ali no terreno, então que começou essa ação judicial para ver quem seria o dono. Cara, sério, vocês estão construindo aqui no terreno, a gente nem sabe de quem que é ainda? Vamos abrir uma ação judicial contra isso. Então essa ação judicial aí do lote do templo, ela teve uma duração de 1891 até 1896. A gente vai ter que ficar chamando essas igrejas por outros nomes, porque vai ficar difícil chamar todo mundo de Mormon, né? Então, basicamente, a igreja da Emma viu que a igreja do Hendrick estava juntando madeira, material de construção, ou o que eles estão inventando aqui em 1887. Então, a igreja da Emma notificou a igreja do Hendrick para parar de fazer qualquer construção que eles estavam planejando. A igreja do Hendrick não ligou para essa notificação, continuou com a obra.
Tá, então uma ratificação aqui. A gente falou no comecinho ali que a igreja da EMA estava querendo expulsar a igreja do Brigham Young da terra que eles estavam tomando posse? Não. Então não era a igreja do Brigham Young, era a igreja desse Hendrick, tá? E então, em 6 de agosto de 1891, a igreja da EMA abriu a ação judicial, então, reivindicando a posse desse terreno do lote do templo. O que ela alegou, basicamente, legalmente, a igreja era de Joseph Smith, né, no papel. Então, se Joseph Smith III era o líder daquela igreja ali da EMA, então, legalmente, ele deveria ser o dono também, a igreja da EMA deveria ser a dona daquelas terras. Olha só que pilantragem, cara. A igreja do Brigham Young, que estava lá em Utah, também participou do caso, fornecendo fundos, né? Então, financiou e aconselhamento jurídico à igreja do Hendrick. Então, assim, não que eles tivessem simpatia pela igreja do Hendrick, mas é porque eles eram inimigos da igreja da EMA. O importante é atrapalhar, né? Olha só, cara, que situação. A igreja do Brigham Young se metendo numa ação judicial que não tem a ver com eles só para tentar prejudicar um inimigo em comum? Que feio, né? Bom, para afrontar a igreja da EMA, então a igreja do Hendrick resolveu anunciar a construção então do templo oficial ali na propriedade. Vocês querem essa propriedade? A gente vai começar a construir o templo então. Mas por aconselhamento do advogado deles, eles abandonaram essa estratégia. Mas de qualquer forma, essa tentativa foi registrada ali no Chicago Tribune, onde eles fizeram uma publicação sobre esse confronto entre as duas igrejas. Eles estão dizendo, olha, um confronto aqui entre dois ramos da igreja Mormon, a igreja reorganizada de Joseph Smith e os Hendrickitas, aqueles que seguiram William Hendrick, na época em que Brigham Young tomou as rédeas do governo da igreja. Olha só, então, aqui na Wikipédia está dizendo que era William Hendrick, o que a gente falou anteriormente, que estava no Google, é um Granville Hendrick. Então, se é a mesma pessoa, ok. Se não, acho que a gente vai ficar com o que está aqui na Wikipédia. Então, William Hendrick, o líder dos Hendrickitas. A publicação desse Chicago Tribune ainda fala sobre a relação entre essas igrejas, né? Tá dizendo aqui, ó, a maior igreja aqui em Independence é a igreja da EMA, contando com 700 membros em Independence. E eles lutam por todos os lados contra a igreja de Brigham Young, então eles têm, né, um atrito forte. Os Hendrickitas, pelo contrário, aparentemente favorecem a facção de Utah. Então, pelo jeito, eles são separados, mas também não estão juntos, mas, né, meio que não tem atrito entre eles. E a publicação continua explicando o que está acontecendo nessa terra. Está dizendo ali, na cidade de Independence, um lindo terreno localizado em um quarteirão do melhor tipo, no alto, foi selecionado anos atrás por quem? Por anjos. E é o que dizem, que Joseph Smith foi informado em uma revelação em 1833 que o desígnio do céu era que aquela igreja fosse para Independence, obtivesse aquele terreno e fizesse dele a sua Sião. E na história vemos que mesmo antes da morte de seu profeta, eles partiram de lá às pressas, com uma turba logo atrás. Este terreno foi tomado naquela época e ainda permanece desocupado, exceto por uma casa de reunião que a facção Hendrick mantém no terreno, se denominando como a verdadeira Igreja Mormon. Hoje foi decidido que um templo caro seria construído ali e os Mormons de Utah estão por trás desta mudança. Bom, no final das contas, então, em fevereiro de 1894, o tribunal decidiu que a igreja da EMA era a sucessora legítima da igreja de Joseph Smith. Então, olha só, para você, membro da igreja Sud hoje, legalmente foi reconhecido num tribunal de que a igreja da EMA era a sucessora legítima da igreja de Joseph. Então, se você acreditou em Brigham Young e seguiu a igreja dele, pode ser que você não esteja na igreja sucessora legítima de Joseph Smith.
Bom, sendo a sucessora legítima, então, da igreja de Joseph Smith, eles tinham o direito à propriedade daquele terreno. A igreja do Hendrick quis reclamar, não, é a gente que ficou no terreno, pois é, o terreno é nosso, mas o tribunal considerou que os membros da igreja Sud foram expulsos de Missouri, então não iam validar o direito à propriedade para os Hendrickitas. A igreja do Hendrick apelou para essa decisão judicial, dizendo que não, a igreja da Emma demorou demais para vir requerer esse terreno, então eles não têm direito, e o tribunal considerou esse apelo. Em inglês eles chamam isso de Laches Doctrine. Para mim tá parecendo mais como um uso capião. E o que diz na internet sobre isso é quando a pessoa demora injustificadamente para fazer uma reivindicação, ela acaba perdendo o direito dela sobre, no caso, a propriedade. A igreja da Emma tentou recorrer ao Supremo Tribunal dos Estados Unidos, mas eles negaram. No final das contas, a igreja da Emma não gostou desse resultado, ainda afirma, que eles são os sucessores legítimos da igreja original, lá de Joseph Smith, que então, portanto, eles deveriam sim ser os donos daquele terreno, e que foi meio que uma injustiça a igreja do Hendrick tomar posse daquele terreno. A Wikipédia diz que a igreja de Brigham Young, embora tenha ajudado a igreja do Hendrick, nesse caso, não tomou uma posição oficial sobre o desfecho do caso, Obviamente, eles eram inimigos ali da igreja da Emma, ajudaram a igreja do Hendrick, mas oficialmente não falaram nada sobre essa questão. E uma outra coisa também que impactou, nesse caso do terreno do templo, foi sobre a poligamia. Por quê? Para poder ajudar a igreja do Hendrick, a igreja do Brigham Young fez com que algumas mulheres prestassem o testemunho no tribunal sobre os seus relacionamentos polígamos com o Joseph Smith. A Emma era mulher de Joseph Smith, acha que tem direito ao terreno? Pois é, mas aí tem um monte de outras mulheres que também se declaram serem esposas de Joseph Smith, então também elas deveriam ter o direito a esse terreno. Como é que fica? Então, quando não é conveniente, a igreja nega, mas quando ela precisa, ela assume. Cara, esse episódio ficou bem esclarecedor pra mim, porque eu sempre fiquei nessa dúvida, o que é essa igreja do lote do templo, cara? O que é isso? É a igreja da Emma? Que igreja que é isso? Então, a igreja, parece que eles se chamam a Igreja de Cristo, entre parênteses, a igreja do lote do templo, para poder diferenciar eles das outras igrejas mormons. Agora fez mais sentido para mim quem são eles. Eu também consegui na internet as transcrições desse caso, mas a transcrição que está disponível na internet ela tem 507 páginas, mas a original tem 1.650 páginas. Então, pelo jeito que eu tenho, deve ser um resumo desse caso judicial. Dei mais uma olhadinha aqui na internet, o que eu encontrei foi no Fair LDS, o que eles falam sobre esse caso do lote do templo, e parece que esses transcritos que estão online disponíveis na internet, o que a Fair LDS diz que a igreja da Emma, a igreja reorganizada de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, fez algumas alterações nos depoimentos e depois lançou na internet para ficar mais feio para a igreja de Brigham Young. Bom, eu não vou passar pano para ninguém, eu já sei que a Fair LDS não é muito honesta nas publicações dela, mas também imagino sim que a igreja reorganizada e da Emma poderia fazer alterações para prejudicar. Tô dando uma olhadinha na geografia, porque eu sou curioso, vocês sabem. Então tá, a gente tem o estado do Missouri. Vamos ver, o Missouri fica ali do lado de Kansas, Iowa, Illinois. O que tem em Illinois? Nauvoo, Nauvoo mais pra frente, lá pro finalzinho da história da igreja. Então Missouri fica ali pertinho. Essa brigaiada toda, todo esse terreno, ele se encontra no Kansas City, que fica ali na divisa entre Missouri com o estado do Kansas. E uma curiosidade é que esse Kansas City,
é uma cidade que fica em 2 territórios, né? Então, a maior parte fica no Missouri, mas essa cidade ainda tem um pedacinho dentro do estado de Kansas. Aí dentro de Kansas City, vamos dar um zoom ali no Kansas City, tem o Condado de Jackson. Condado de Jackson, a gente como membro da igreja sempre ouve falar, mas eu particularmente não sabia direito onde é que fica isso, o que é isso. Bom, o Condado de Jackson, de acordo com a profecia de Joseph Smith, é aonde ficava o Jardim do Éden. Então, depois da queda de Adão, ele viajou ali para o leste do Jardim do Éden e se estabeleceu ali num lugar onde eles chamam de Adão onde Amã. Já escutou todos esses nomes, né? Pois é. É a área que a gente está falando no episódio de hoje. Por isso que ela é importante para os Mormons. Essa região está relacionada com muita revelação de Joseph Smith. Relacionada com o começo dos tempos, que é o Jardim do Éden, e também com o final dos tempos, que é a segunda vinda de Cristo, que vai acontecer por ali. Então, com certeza, esse terreno é importante. Então, a Igreja Sud hoje, a Igreja do Brigham Young, é dona, sim, de muita parte desse território, mas daí se você der um zoom dentro do território do Condado de Jackson, você vai encontrar Independência, tá ali dentro. E essa parte de Independência é onde ia ser feito o templo da promessa de Joseph Smith. Então, muito do território do Condado de Jackson, a Igreja Sud hoje é dona, mas essa partezinha ali de Independência, onde está a promessa do terreno, do templo, onde vai ser construído, quem é dono é essa Igreja de Cristo do lote do templo. Ainda nos dias de hoje. Não vamos confundir com o templo de Kirtland, né? Atualmente, a Igreja Sud comprou, vamos ver aqui, né? Ali, ó, 2017 a Igreja Sud comprou os manuscritos originais do Livro de Mormon, que estavam com a Igreja da EMA. E então agora em março de 2024, aí, tempinho atrás, a Igreja Sud comprou o Templo de Kirtland, da Comunidade de Cristo também, que é a Igreja da EMA. Não só o Templo de Kirtland, mas também alguns outros prédios históricos, né, que fazem parte da história da igreja, que estavam em posse da Igreja da EMA. Foi comprado pela Igreja Sud. Cara, a Igreja da EMA tá levantando uma grana, hein? Em 2017, a Igreja Sud deu 35 milhões pelos manuscritos originais do Livro de Mormon. Esses manuscritos não foi a primeira compra, e em 2012 a Igreja da EMA tinha vendido várias propriedades para a Igreja Sud. E agora em março de 2024 a igreja pagou 192 milhões de dólares por esse terreno de Kirtland. Kirtland, esse templo fica no estado de Ohio. Cara, é muita grana, 192 milhões, isso aí a gente vai ter um episódio sobre essas transações, né? Então não vamos entrar em muito detalhe, mas 192 milhões, mais quanto que foi pelos manuscritos? 35 milhões? Mais aquelas compras de 2012? Dinheirinho do dízimo sendo bem investido. Tô curioso para saber quanto que a Igreja Sud estaria disposta a pagar por esse lote do templo, cara. Bom, mas basicamente o que eu tiro desse estudo de hoje é que, na verdade, ele está mais relacionado com a igreja da EMA do que da própria igreja de Brigham Young, mas que a gente vê se a igreja de Brigham Young se envolveu nesse caso para ajudar a igreja do Hendrick. Só o fato dela se envolver numa ação judicial para tentar prejudicar uma outra organização, que é a igreja da EMA, não me mostra uma boa índole, não. E toda essa questão também da revelação furada, né? Quanta revelação que foi feita sobre esse terreno que não se cumpriu. A Igreja Sud vai tentar reinventar essa história também hoje, para tentar fazer ela se encaixar na história novamente. Mas é isso, tomem as suas conclusões, né? Espero que esse episódio tenha sido de proveito para vocês. A gente vai ficando por aqui e até a próxima.